Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, verso 6. Não pode haver uma maior evidência do ódio e da ira de Deus do que sua recusa em corrigir os homens por seus caminhos pecaminosos e por suas vaidades. Quando Deus recusa-se a corrigir, resolve destruir. Não há homem tão perto do machado de Deus, tão perto das chamas, tão perto do inferno, quanto aquele a quem Deus deixa de colocar em grande medida sob sua vara. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3, 19. Deus mostra-se muito mais furioso quando ele não demonstra ira. Quem pode meditar seriamente sobre isso e não ficar em silêncio sobre o ardor da vara de Deus? Considere, cristão, que todas as provas e problemas, calamidades e misérias, cruzes e perdas que você encontrar neste mundo será o único inferno que você terá. Aqui e agora você tem o seu inferno. Logo mais você deverá ter o seu céu. Sua pior condição é aqui e agora. O melhor ainda está por vir. Lázaro teve primeiro o seu inferno e por último o seu céu. Mas o homem rico teve primeiro o seu céu e por último o seu inferno. Aqui você tem todas as suas dores e más dores, e deverá ter sempre os seus estertores, mas seus anelos, descansos e prazeres ainda estão por vir. Aqui você tem todas as suas amarguras, mas as suas doçuras ainda estão por vir. Aqui você tem as suas tristezas, mas as suas alegrias ainda estão por vir. Aqui você tem todas as suas noites de inverno, mas os seus dias de verão ainda estão por vir. Aqui você tem todos os seus males, porém, suas benesses ainda estão por vir. A morte porá fim a todos os seus pecados e a todos os seus sofrimentos. A morte será a entrada para essas alegrias, prazeres e confortos que nunca terão fim. Quem pode meditar seriamente sobre isso sem que fique em silêncio sobre o ardor da vara de Deus? Poucos cristãos veem e compreendem a si mesmos corretamente. Nas provações, Deus revela grande parte da pecaminosidade de um homem a fim de levá-lo à piedade. Quando o fogo é colocado sob a panela, logo aparece a escória. Assim, quando Deus prova uma pobre alma, como a escória do orgulho, a escória da murmuração, a escória da desconfiança, a escória da impaciência, a escória do mundanismo, a escória da carnalidade, a escória da loucura, a escória da obstinação que se revela no coração da pobre criatura. Os julgamentos são o espelho de Deus em que seu povo pode ver suas próprias falhas. Que frouxidão, que vileza, que miséria, que bacia de imundícia, que abismo de maldade que as provações revelam existir em seus corações. Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Eu escolhi-te na fornalha da aflição. Isaías 48, 10. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3, 19. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a todo a quem recebe por filho. Hebreus 12, 6. Todas as aflições que vêm sobre os santos são um fruto do amor divino. Quando Munster estava doente e seus amigos lhe perguntaram como se sentia, ele apontou para suas muitas feridas e úlceras e disse: essas são pedras preciosas e joias de Deus com as quais ele golpeia os seus melhores amigos, e para mim são mais preciosas do que todo o ouro e prata do mundo. Foi-me bom ter sido afligido. Salmos 119, 71. No amor, ó cristão, Deus o aflige. Por isso Lutero clamava: golpeia, Senhor, e não poupe. O Pai sabe o que é melhor, pois eles por alguns dias nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. Hebreus 12, verso 10. O que Deus, nosso Pai, deseja é o melhor. Quando Ele quer a doença, esta é melhor do que a saúde.
Quando ele quer a fraqueza, esta é melhor do que a força. Quando quer a pobreza, esta é melhor do que a riqueza. Quando quer a repreensão, esta é melhor do que a honra. Quando quer a morte, esta é melhor do que a vida. Posto que Deus é a própria sabedoria, assim sabe o que é melhor, sendo Ele a própria bondade, não fará nada daquilo que não seja o melhor. Portanto, permaneça em silêncio diante do Senhor. Trabalhe todos os dias para vir a ser mais humilde, mais diminuto e pequeno aos seus próprios olhos. Quem sou eu, diz a alma humilde, senão aquele sobre quem Deus faz repousar sua misericórdia e de mim a tira, passando sobre cada misericórdia uma sentença de morte. Eu não sou digno da menor misericórdia. Eu não mereço uma migalha de misericórdia. Eu tenho desprezado cada misericórdia. Da soberba vem apenas contenção. É o orgulho que move os homens a contenderem com Deus. Uma alma humilde repousará tranquila aos pés de Deus e se contentará com as necessidades básicas. O homem humilde aprecia bem um jantar de legumes, enquanto um boi cevado é apenas um prato grosseiro ao estômago do homem orgulhoso. Um coração humilde não considera alguém inferior ou pior do que a si mesmo. Um coração humilde olha para as pequenas misericórdias como grandes misericórdias, e para as grandes aflições como pequenas aflições, e para as pequenas aflições como se não fossem aflições, e, portanto, fica mudo e silencioso sobre todas elas. Mantenha-se humilde e você ficará em silêncio diante do Senhor. Lance fora o orgulho, a agitação e a inquietação. Assim, um homem humilde manterá a mão sobre a sua boca. Tudo deste lado do inferno é misericórdia. Muitas e ricas misericórdias para uma alma humilde, e, portanto, ela permanece muda debaixo da ardente vara. De nada valerá suas mais fortes resoluções ou propósitos, se não tiverem a graça do Espírito, o qual pode dominar a concupiscência. Uma alma agitada continuará seu curso, apesar de determinarmos e dizermos que não. Era o sangue do sacrifício e do azeite que, pela lei, purificava o leproso. E por isso entendemos a respeito do sangue de Cristo e da graça do seu Espírito, como está em Levíticos 14, de 14 a 16. Foi o tocar das vestes de Cristo que curou a mulher do seu fluxo de sangue. As suas mais fortes resoluções ou propósitos podem esconder um pecado, mas não podem apagá-lo. Elas podem cobrir um pecado, mas não podem removê-lo. Na força de Cristo e na força do Espírito, empenhe-se profundamente na mortificação de toda espécie de concupiscência. Não abrace, não ceda, mas empenhe-se resolutamente para destruir toda luxúria. Um vazamento no navio o fará afundar. Uma punhalada certeira é capaz de matar um Golias, tanto quanto as 23 que mataram César. Uma Dalila pode fazer tão mal a Sansão quanto fizeram todos os filisteus. Uma engrenagem quebrada estraga todo o relógio. Um sangramento numa artéria fará perder todos os sinais vitais. Uma mosca vai estragar todo o pote de unguento. Uma erva amarga vai estragar todo o ensopado. Ao comer o fruto, Adão perdeu todo o paraíso. Uma gota de mel colocou em perigo a vida de Jonatas. Um Acã foi um problema para todo Israel. Um Jonas suscita uma tempestade e torna-se um fardo pesado demais para o navio inteiro. Da mesma forma, uma concupiscência não mortificada atrairá fortes tempestades e muitas tormentas na alma. E, portanto, enquanto você tem uma abençoada calma e quietude em seu próprio espírito sob aguda provação, empenhe-se cuidadosamente na obra da mortificação. Gideão teve 70 filhos e apenas um deles bastardo, apenas um, e ele destruiu todos os seus 70 filhos. Cristão, você não sabe o que é a imensidão de danos que uma concupiscência não mortificada pode fazer. Portanto, não deixe nada satisfazê-lo senão apenas a morte de todas as suas concupiscências. Mas minhas aflições são maiores do que a dos outros homens. Não há aflição como a minha. Como posso não murmurar? Pode ser que os seus pecados sejam maiores do que de outros homens. Se você tiver pecado contra mais luz, mais amor, mais misericórdia e mais promessas,
Não é de admirar que suas aflições sejam maiores do que a dos outros. Se este for o seu caso, você tem mais motivos para estar em silêncio do que para murmurar. Pode ser que o Senhor considere muito necessário fazer com que suas aflições sejam maiores do que a dos outros. Pode ser que seu coração seja mais endurecido, mais orgulhoso e mais inchado do que os corações de outros homens. Ou que seja mais impuro, mais carnal, mais egoísta e mais mundano do que os outros. Ou então mais enganoso e mais hipócrita, ou mais frio, ou descuidado, ou mais formal e morno do que de outros. Agora, se esse for o caso, certamente Deus considera muito necessário que suas aflições sejam maiores que a dos outros, a fim de quebrar a dureza do seu coração, humilhar seu orgulho, limpar sua sujeira para então espiritualizar a carnalidade do seu coração. Por isso, não murmure. Quando a doença é forte, o remédio deve ser forte. Caso contrário, a cura nunca acontecerá. Deus é um sábio médico e ele nunca daria remédio forte se o mais fraco pudesse realizar a cura. Quanto mais enferrujado for o prego, mais necessário será deixá-lo no fogo para purificá-lo. E quanto mais torto for, maiores e mais fortes serão os golpes necessários para endireitá-lo. Você tem sido por muito tempo uma concentração de ferrugem e, portanto, se Deus está tratando assim com você, não há motivo para reclamar. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Hebreus 12, 6. Ó cristão, Deus removeu um dos seus mais doces confortos, prazeres e benesses. Pode ser que você os tenha amado demais, estimado demais e se encantado demais com eles. Bem pode ser que eles, muitas vezes, possuíram seu coração quando deveriam possuir apenas a sua mão. Pode ser que seus cuidados, preocupações, confianças e contentamento tenham sido postos em tais confortos e prazeres, ao invés de serem postos em objetos mais nobres. Seu coração é o leito de especiarias de Cristo, e bem pode ser que você tenha alojado nele suas próprias benesses, enquanto Cristo foi colocado para fora. A elas você dedicou o melhor de si, enquanto o pior foi relegado a Cristo. Disse de Rúben que ele subiu ao leito do seu pai, em Gênesis 49, 4. Quão frequentemente algum conforto da criatura coloca-se entre a alma e Cristo. Quantas vezes seus queridos prazeres vão para o leito que é exclusivamente de Cristo. Suas mais próximas e estimadas benesses têm ocupado o leito de amor de Cristo, o seu coração. Agora, se você aceitar um marido, um filho, um amigo e introduzi-lo naquele quarto da sua alma que só pertence a Deus, ele os esmagará, os removerá e os trará à morte. Se acontecer que o amor de uma esposa se volte mais para um criado do que para o marido, este removerá o criado, ainda que o tal criado tenha tão grande valor como o ouro. Agora, se Deus o privou da sua misericórdia pelo fato de você ter muitas vezes cometido adultério espiritual e idolatria, tem você algum motivo para murmurar? Há aqueles que amam suas benesses até o túmulo, que as abraçam até a morte e lhes beijam até que tais a matem. Em muito um homem tem arruinado suas benesses por ornamentá-las demais acima de qualquer valor. Em muito um homem tem afundado o seu navio de benesses por sobrecarregá-lo. Um amor elevado pelas benesses raramente tem longa duração. A maneira de se perder suas benesses é satisfazê-las. O caminho para destruí-las é concentrar suas mentes e corações nelas. Você pode escrever amargura e morte sobre aquela primeira benesse que inicialmente tomou de Deus o seu coração. Cristão, seu coração é o trono real de Cristo, e neste trono Cristo será o chefe. Ele jamais suportará qualquer concorrente. Se você tentar entronizar a criatura, ela nunca lhe será próxima e querida, pois Cristo vai destroná-la. Ele vai destruí-la. Quem aspirar ao seu trono real, ele vai rapidamente colocá-lo no leito de pó. Dize à casa de Israel: assim diz o Senhor Deus: eis que eu profanarei o meu santuário, a glória da vossa força, o desejo dos vossos olhos e o anelo das vossas almas, e vossos filhos e vossas filhas que deixastes cairão à espada. Ezequiel 24, 21. Emudeci, não abra minha boca, porque tu fizeste.
Salmo 39, verso 11. Nessas palavras, você pode observar três coisas. Uma, a pessoa que fala é Davi, o rei Davi, o santo Davi, um homem segundo o coração de Deus, um cristão. E aqui olhamos para Davi não como um rei, mas como um cristão, como um homem cujo coração era reto para com Deus. 2. Davi age e se porta sob as mãos de Deus com estas palavras: emudeci, não abro minha boca. 3. A razão da humildade e doçura da sua postura encontra-se nestas palavras: fizeste isso, ou, em outras palavras, tu és a pessoa que fez isso. A proposição é esta, que é um grande dever e preocupação das almas graciosas emudecerem-se e silenciarem-se sobre as maiores aflições, sobre as mais tristes providências e sobre as mais agudas provações que se encontram neste mundo. O silêncio de Davi é um reconhecimento de que Deus é o autor de todas as aflições que nos sobrevêm. Mesmo na mais pequenina dor há o dedo de Deus, ainda que seja uma dor do dedo mínimo. Davi olha para todas as causas secundárias através da primeira causa e então fica em silêncio. Ele vê a mão de Deus em tudo e assim fica mudo e quieto. A visão de Deus na aflição possui a eficácia irresistível de silenciar o coração e calar a boca de um homem piedoso. Homens que não veem Deus em uma aflição são facilmente lançados a delírios. Eles rapidamente baterão a boca e, quando suas paixões se elevarem e os seus corações inflamarem-se, começarão a ser insolentes e não mudarão seus pensamentos quanto a isso, falando contra a face de Deus de que tem razões suficientes para estar furiosos. Aqueles que não reconhecem a Deus como o autor de todas as suas aflições estão prestes a cair no louco precipício dos maniqueístas, os quais mantiveram o diabo como o autor de todas as calamidades, como se pudesse haver qualquer mal ou aflição na cidade sem que haja a mão de Deus nisso, como está em Amós 3,6. Se a mão de Deus não pode ser vista numa aflição, o coração nada pode fazer a não ser irritar-se e enfurecer-se sob a aflição. Aqueles que podem ver a mão de Deus ordenando todas as suas aflições colocarão, como Davi, suas mãos sobre a boca quando a vara de Deus estiver sobre suas costas. Eles veem nisso que é o Pai quem colocou essa amarga taça em suas mãos, que o amor colocou essas cruzes pesadas sobre os seus ombros e que a graça é quem colocou os jugos em torno dos seus pescoços. E isso traz muita quietude e tranquilidade para seus espíritos. Quando o povo de Deus está sob a vara, Deus produz por seu espírito e a palavra uma doce música em suas almas, acalmando todos os impulsos tumultuosos, paixões e perturbações. Emudeci, não abra minha boca, porquanto tu fizeste isso. Salmo 39, 11. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, verso 5. Seu lamento poderá durar apenas até de manhã. Deus vai transformar sua noite de inverno em um dia de verão, seu gemido em canto, sua dor em alegria, seu pranto em música, seu amargor em doçura, seu deserto em paraíso. A vida de um cristão é preenchida com intercâmbios de doença e saúde, fraqueza e força, necessidade e riqueza, vergonha e honra, cruzes e confortos, misérias e misericórdias, alegrias e tristezas, gozo e luto. Todo mel nos faria mal e todo absinto poderia nos destruir. Uma composição de ambos é a melhor maneira de manter nossas almas em uma constituição saudável. É melhor e mais saudável a alma que ambos. O caloroso vento da misericórdia e o gélido vento da adversidade sopram nela. Não obstante, sempre que qualquer um dos ventos soprar, será benéfico aos santos, já que certamente seus pecados serão mais mortificados e suas graças crescerão melhor quando estiverem sob o frígido, árido e cortante vento frio da calamidade, bem como sob o quente e nutritivo vento da misericórdia e da prosperidade. Deus teve apenas um filho sem corrupção, mas ele não teve nenhum sem tentação, sem provação. Através das tentações, o Senhor conformará o seu povo mais e mais à imagem do seu Filho. Cristo foi muito provado. Ele foi muitas vezes a escola da tentação. E quanto mais um cristão é tentado, mais a semelhança de Cristo será transformado.
Os cristãos mais tentados assemelham-se mais a Cristo em mansidão, humildade, santidade e etc. A imagem de Cristo, frequentemente, é muito mais estampada sobre as almas tentadas. Almas tentadas olham mais para Jesus e cada olhar gracioso sobre Cristo transforma a alma mais à sua imagem. A cada gracioso olhar para Cristo, a alma muda mais e mais a sua imagem. Almas tentadas experimentam mais do auxílio de Cristo e quanto mais elas experimentam o seu doce socorro, mais crescem a sua semelhança. As tentações são os instrumentos pelos quais o Pai cada vez mais esculpe, forma e amolda seus preciosos santos à figura e semelhança do seu precioso Filho. Através das tentações, Deus torna o pecado mais odioso, o mundo menos encantador e as relações menos dolorosas. Um homem não é menos amado por Deus por ser provado. Aqueles a quem Deus mais ama geralmente são mais tentados. Disso testemunham Davi, Jó, Josué, Pedro, Paulo, sim, o próprio Cristo, o qual, tendo sido amado acima de todos os outros, assim foi tentado acima de todos os outros. Ele foi tentado na questão da sua filiação, foi tentado a pior idolatria, isto é, adorar o diabo, a maior infidelidade, a desconfiar da providência de seu pai e de usar meios ilegais para suprimentos necessários, ao autoassassinato, lança-te daqui abaixo e etc. Deus teve apenas um filho sem corrupção, mas nenhum sem tentação. Aqueles que uma vez foram gloriosos na terra e agora estão triunfando no céu, foram severamente tentados e atacados por Satanás. Aos santos eleitos é natural e comum serem tentados, assim como é natural e comum que o sol brilhe, o pássaro voe e o fogo queime. A águia não se queixa de suas asas, nem o pavão da sua fileira de plumas, e nem o rouxinol da sua voz, pois lhes são naturais. Assim, não devem os santos reclamar de suas tentações, pois estas lhes são naturais. Toda a vossa vida nada é senão uma tentação. Os melhores homens têm sido mais rigorosamente tentados. Tentações resistidas e rejeitadas não o ferirão, nem o prejudicarão. Tentações desagradáveis dificilmente nos afetarão. Enquanto a alma permanece distante delas, a sua vontade permanece firmemente avessa a elas. Não poderão fazer nenhum dano. Enquanto a linguagem da alma for, para trás de mim, Satanás, ela estará segura. Não se trata de Satanás ser o tentador, mas o meu assentimento. Não é a sua sedução, mas a minha rendição que me arruinará. Tentações podem ser perturbadoras para minha mente, mas não são pecados em minha alma enquanto eu as rejeitar. Se seu coração estremece e sua carne abala-se quando Satanás o tenta, sua condição está segura o bastante. Se as tentações de Satanás são as suas maiores aflições, elas nunca o subjugarão ou o prejudicarão.